Saudações, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Para que Todos Saibam. Eu sou Alan Robson e estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina, enriquecida com os comentários de Ellen White. Vamos orar para iniciar os nossos estudos? Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está aqui nos conduzindo nessa reunião. Que possamos sair enriquecidos, abastecidos, alimentados, saciados para mais um dia de lutas nessa terra, até Jesus voltar. E é em nome dele, o Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Estamos estudando a lição 7, o problema do mal. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro, e o tema de hoje, o teísta cético. O verso para memorizar da semana está em Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu preciso fazer uma colocação antes de entrarmos na lição de hoje. A utilização de termos filosóficos como teísmo cético no estudo da lição da Escola Sabatina pode não ser necessária, pois o objetivo principal desse estudo é proporcionar uma compreensão acessível e prática dos ensinamentos bíblicos para os fiéis. A Escola Sabatina, ela visa ser um espaço de crescimento espiritual, onde os participantes são incentivados a aprofundar seu relacionamento com Deus e aplicar os princípios da Bíblia em sua vida cotidiana. O uso de termos filosóficos complexos pode muitas vezes gerar confusão e até mesmo afastar as pessoas da mensagem central do Evangelho, que é a fé simples e a confiança em Deus. Em vez de discutir concepções filosóficas abstratas, é mais eficaz focar em princípios claros e diretos extraídos das Escrituras, que falem diretamente ao coração e à experiência pessoal de cada crente. A filosofia pode ter seu valor em contextos acadêmicos ou em debates teológicos mais profundos, mas no contexto da Escola Sabatina, é mais importante promover uma compreensão prática e vivencial da fé. Ao evitar termos filosóficos complicados, criamos um ambiente mais inclusivo, onde todos, independentemente de seu nível de entendimento filosófico, podem crescer espiritualmente e aplicar os ensinamentos bíblicos de forma clara e direta. Agora sim, vamos então ao texto da lição. Terça-feira, 11 de fevereiro, o teísta cético. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Uma forma de lidar com o problema do mal, que se baseia no reconhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco, é chamada de teísmo cético. Saindo da lição e partindo aqui para minha pesquisa, o teísmo cético é uma posição filosófica que combina elementos do teísmo, ou seja, a crença em um Deus ou deuses, com uma abordagem cética, ou seja, uma atitude de dúvida e questionamento. Assim, os teístas céticos acreditam na existência de Deus, mas mantêm uma postura de ceticismo em relação às evidências tradicionais ou aos argumentos usados para provar essa existência. Quer dizer, eles podem questionar as provas comuns ou teológicas sobre Deus, mas ainda assim consideram possível que Deus exista, mesmo que não possam demonstrar isso de maneira conclusiva. O texto que está na lição diz que, segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa de nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Só porque não podemos ver, por exemplo, germes flutuando
Isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. A pergunta de hoje quer saber como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor. O que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade de maneira diferente? Vamos ler Salmo capítulo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui. E água de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza no meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. A lição explica que o salmista ficou perturbado com o mal que existe. Ele olhou ao redor e viu os ímpios prosperando. Tudo isso parecia injusto. Ele não tinha respostas para isso. Então se perguntou se vale a pena crer em Deus e servi-lo, até que olhou para o santuário. O santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Desça até os comentários agora e deixe a sua opinião. O entendimento adventista do santuário e do juízo investigativo nos ajuda a compreender o problema do mal? Você se alegra em saber que, embora tenhamos perguntas, os detalhes sobre a história e os juízos de Deus serão revelados no fim? A partir de agora, vamos acompanhar os comentários de Ellen White. Nós não compreendemos a grandeza e a majestade de Deus, nem nos lembramos das imensuráveis distâncias entre o Criador e a criatura formada por sua mão. Aquele que se assenta nos céus, empunhando um cetro do universo, não julga segundo a nossa norma finita, nem soma segundo os nossos cálculos. Estamos em erro se pensamos que aquilo que é grande para nós tem de ser grande para Deus. E aquilo que para nós é pequeno, precisa ser pequeno para Ele. Deus não seria mais exaltado do que nós se possuísse as mesmas faculdades. Deus fala por meio do profeta que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos.
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías, capítulo 55, versos 7 ao 9. Necessitamos de claro discernimento para medir o pecado pela norma do Senhor e não pela nossa. Não tomemos como nossa regra as opiniões humanas, mas a palavra divina. Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 286 e 287. O salmista Davi, em sua experiência, passou por muitas mudanças de pensamento. Às vezes ficava exultante ao obter vislumbres da vontade e dos caminhos de Deus. Então, quando observava o reverso da misericórdia e do imutável amor de Deus, tudo lhe parecia encoberto por uma nuvem de trevas. Mas quando estava em meio às trevas, obtinha uma compreensão dos atributos de Deus que lhe dava confiança e lhe fortalecia a fé. Porém, quando meditava nas dificuldades e perigos da vida, estes pareciam tão ameaçadores que ele se considerava abandonado por Deus por causa de seus pecados. Ao chorar e orar, ele obteve uma visão mais clara do caráter e dos atributos de Deus. Enquanto Davi considerava as garantias e promessas divinas para os israelitas, sabendo que se destinavam não só para eles, mas para todos os que delas necessitassem, reclamou-as para si, dizendo: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Salmo 77, versos 11 e 12. Sua fé se agarrou a Deus e ele foi fortalecido e encorajado. Embora reconhecesse que os caminhos de Deus são misteriosos, sabia que são misericordiosos e bons, pois este foi o caráter divino revelado a Moisés. Ao apropriar-se desses privilégios e promessas, Davi decidiu não mais fazer julgamentos apressados que o tornassem desanimado e mergulhado em impotente desespero. Sua alma tomou ânimo ao contemplar o caráter distintivo de Deus, revelado em seus ensinos, em sua longanimidade, em sua insuperável grandeza e misericórdia. E ele viu que as obras e os prodígios de Deus não deviam ter aplicação restrita. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1301 e 1302. E aí eu termino com a pergunta: por que usar termos difíceis para explicar isso? Mas é a lição. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos nos estudos. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fiquem todos com Jesus.